E a gente vai em frente agora para tratar de um caso clássico de sustentabilidade no agronegócio. Nos últimos anos, o Brasil saiu da condição de importador de alimentos para se tornar um dos principais exportadores do mundo. Em quase 30 anos, a produção aumentou mais de 300%, enquanto a área plantada se manteve praticamente estável. Em 1968, o jornal O Estado de São Paulo destacava a escassez alimentar no Brasil. A matéria fazia um alerta: o país precisa multiplicar por 10 a produção ou será forçado a parar o surto de industrialização por falta de divisas para pagar o crescente volume de importação de alimentos. Naquela época, a agropecuária era rudimentar. Nas últimas 5 décadas, o Brasil passou de importador para um dos maiores exportadores de alimentos do mundo. A produção aumentou, enquanto a área se manteve praticamente estável. Para ter uma ideia, em 1990, a produção de grãos era de aproximadamente 50 milhões de toneladas e a área ocupada era inferior a 50 milhões de hectares. Quase 30 anos depois, enquanto a área mantinha-se praticamente estável, a produção crescia quase 350%. E a produtividade era 2 vezes maior. O Eliseu sentiu essa evolução na prática. Quando começou a plantar soja no Rio Grande do Sul no final da década de 90, colhia 43 sacas por hectare. Hoje a produção mais que dobrou. São 100 sacas na média em áreas irrigadas. Ele diz que isso foi possível graças à tecnologia e às técnicas de manejo. Quando você tem uma palhada bem manejada, você tem menos invasora. Consequentemente, você vai conservar mais a umidade. Você vai ter uma terra mais macia ao passar do tempo. Então, você vai ter uma plantabilidade muito melhor. Este pesquisador chama a atenção que aumentar a produtividade não significa necessariamente rentabilidade. Então, por exemplo, eu estou produzindo 220 sacos com custo de 180, né? Sobra 40 sacos. E eu tenho lugares que produzem 100 sacos de milho com custo de 40. Você entende? Sobra 60. Então, quer dizer, começa a ter esse entendimento de que a renda é muito mais importante do que a produtividade. Mas qual será o futuro da agricultura brasileira nos próximos 30 anos? Qual será a responsabilidade do Brasil na produção de alimentos em 2050, quando a população mundial tiver 2 bilhões de pessoas a mais? Todos os caminhos apontam para uma mesma direção: a necessidade de aumentar a produção, mas com sustentabilidade. Nós não fizermos a conservação, não cuidar do meio ambiente, daqui mais um tempo não temos mais que trabalhar nem de buscar alimento, né? E o mundo vem crescendo cada vez mais, e cada vez mais temos que produzir mais alimentos. Então, como é que vamos fazer? Temos que crescer vertical. A área que estava produzindo, por exemplo, 40 e poucos sacos em 97, hoje produziu mais de 100, entendeu? Então, aí que vem das coisas. Será, quem sabe, que nós trabalhando direitinho podemos chegar a 120, 30, sei lá, vamos ver onde é que nós chegamos, né? Que fantástico! Parabéns a vocês que construíram essa nova realidade. O Brasil, um grande exportador de alimentos, garantindo segurança alimentar, inclusive durante a pandemia, não só para o próprio país, mas para várias outras nações. Parabéns a vocês que fizeram essa história.